o Dylan, eu preciso falar com ele, tocar nele, eu preciso saber como ele tá. Você traiu a minha confiança. Não, você entendeu tudo errado. Você é uma Werner! Eu esperava mais respeito da tua parte. Comigo, com este lugar. Com a nossa família, Mirella. Ninguém tá brincando aqui. Tô falando bem sério, Carla. Você tem um combinado com a gente. Entendeu? E não adianta beber a aguinha, não. Que não vai resolver. Você não aguenta mais ver essa pessoa se queixando dessa dor que o impossibilita até de ficar de pé, andar. A exemplo da Giovana, que vai contar a sua experiência, que tomava 8 remédios diferentes por dia por causa desse problema grave que não a permitia nem ficar em pé. Liga para este ente querido, para este conhecido seu, seja um funcionário, o patrão, seja um vizinho, como também você que diz, bispo, olha, o meu filho, ou o filho do meu irmão, o filho do meu primo, o filho do meu colega é agressivo. O Patrick vai contar a experiência, ele que estava com nervosismo, agressividade e chegou ao extremo de maltratar a própria mãe. Imagine um filho desrespeitar e maltratar a mãe. Você que tem visto isso acontecer no seu lar ou na vida de alguém, liga para essa pessoa, liga para esse filho, para ele aprender com o Patrick, para ele saber que ele está errado e que ele tem que mudar e respeitar a sua mãe. Liga para essa mãe para ela saber o que ela tem que fazer, como também o Manuel, que estava doente, viciado e agredia a esposa. O vício faz a pessoa perder o controle, a exemplo do Manuel, e agredir as pessoas que mais lhe amam, que mais querem cuidar de você. Nós iniciamos o programa Problemas e Soluções com fatos, casos verídicos que provam que a palavra de Deus é verdadeira, que a palavra de Deus é viva, que essa palavra se cumpre. Inclusive, a minha já está aberta aqui no livro de Salmos, capítulo 81. Eu já vou ler um versículo que vai provar para você que há solução para este problema grave que você está enfrentando. Preste atenção nos casos verídicos e eu já volto falando do que está escrito aqui. Giovana Bezerra tinha uma vida normal, até ser surpreendida por uma forte dor. Eu comecei a sentir muitas dores muito fortes no abdômen, dores insuportáveis, dores que eu não conseguia ficar em pé, não conseguia andar. E aí eu fui no médico e ele falou que não era nada. Falou primeiro que não era nada e ninguém descobria aquela causa, né? Aquela dor, aquele sofrimento que eu estava passando. Eu cheguei ao ponto de precisar de ajuda para tomar banho, porque eu não conseguia ficar em pé de dores. Idas e vindas do hospital e um diagnóstico nada animador. Muitos exames, muitos médicos, eu fiquei durante 1 ano em tratamento. Depois de 9 meses que eles descobriram o que eu tinha. E aí eu fui diagnosticada com a colite crônica e a síndrome do intestino irritável. Eles falaram para mim que eu ia ter que conviver com aquela doença. Olha, a partir de hoje, você vai conviver com essa doença e tomando esse medicamento. Então eu tomava no total de 8 comprimidos por dia. Sem esperança de cura pela medicina, a jovem viu que precisava agir diferente, perseverar, potencializar sua fé. Eu cheguei na concentração de Fé em Milagres, ajudada, né? Alguém me ajudou a trazer, minha mãe me trouxe e ali eu peguei o uso da água viva e eu comecei a tomar. E eu tomava aquela água todos os dias, de manhã, tarde e noite. E eu usava até para tomar banho. Para tudo eu usava aquela água. Ali era o meu remédio. E foi durante o momento da busca pelo Espírito Santo, que acontece todos os domingos na grande concentração de Fé e Milagres, que Giovana recebeu o consolo, a força, a confirmação do milagre. O Espírito Santo, ele significa a minha fé, né? A minha vida ali, porque eu tive que me apoiar nele. Quando eu comecei a usar água viva, em uns 2 meses, 3 meses, eu fiz um novo exame.
E quando eu cheguei lá, o médico falou assim, você tá fazendo o que aqui no consultório? Eu falei assim, eu vim mostrar o exame, porque até então eu não sabia que eu tinha sido curada. Eu não tinha visto, né? Eu não abri o exame. E aí ele falou assim, você não tem mais nada. Pode jogar fora esses remédios. Eu falei assim, posso? Aí ele, pode jogar fora. Você tá curada, você não tem nada. Um lar desestruturado e um jovem que decidiu mergulhar de cabeça nos prazeres do mundo. Meu filho era malcriado, ignorante, falava muito palavrão. Quando eu falava com ele alguma coisa, ele vinha com 10 pedras. De 3 filhos, ele é o que dava mais trabalho. Em amizades, em drogas, em prostituição. Antes de conhecer a fé, eu era um rapaz que maltratava muito minha mãe, muitos vícios. Não gostava da opinião de ninguém, era minha opinião própria, era o que eu queria. E se alguém falasse alguma coisa, eu ia contra, eu ia xingar, eu ia falar palavrão, principalmente ela. Patrick, que viu o sofrimento da mãe, Eu, no mundo, vi muito minha mãe chorar por mim. também observou sua mudança. Então, depois que eu vi realmente ela, a mudança dela, o testemunho dela, a mansidão dela, o brilho no rosto, eu falei, eu quero isso pra mim, porque o mundo não traz nada pra mim. E tocado pelo Espírito Santo, foi transformado. Resultado da intercessão. Com a minha fé, né? Usando a água viva, eu fazia comida com ela e dava para ele tomar. E colocava no cigarro também, nas bebidas, em tudo que ele utilizava. Da perseverança. E nunca desisti. Só eu e Deus no silêncio, com o tratamento da água viva. Aí veio a transformação do meu filho. A fé inteligente que traz resultados, que provoca milagres. E hoje, graças ao meu bom Deus, tem 4 anos que eu tô, né, nessa caminhada. Hoje eu sirvo a Deus como obreiro. Hoje ele é um exemplo para os irmãos, para mim. Tenho muito orgulho do meu filho. O Espírito Santo mudou ele por completo. A minha vida era destruída, doente, viciado. Chegava em casa, agredia minha esposa. Eu não tinha expectativa de vida. Mesmo com a vida destruída, Manuel decidiu se levantar e ter uma atitude de fé. Quando eu cheguei aqui, cheguei me arrastando, com todos esses sintomas, perdendo a família já. E eu vi que tinha jeito para mim. Através dos testemunhos, cheguei e falei assim, não, tem jeito para mim também. E teve, perseverando, obedecendo a palavra de Deus e fazendo uso da água viva, Manuel viu em pouco tempo resultados surpreendentes acontecer. Através da água, eu fui liberto, fui me libertando e comecei a usar a fé, a minha fé. Fui curado, a minha alma hoje descansa, a minha alma hoje ela é do Espírito Santo. E você, ainda tem dúvidas do que o poder de Deus é capaz de fazer? Seja o que for, pare de temer o problema e tema quem? A Deus. O que é temer a Deus? É confiar. Temer a Deus é respeitá-lo, respeita a Deus. Ele é maior, Ele é o Criador, Ele tem a última palavra. Milhares de pessoas, por meio da fé, mudaram o rumo de suas histórias e hoje desfrutam de uma vida próspera, com paz, união, harmonia, tendo o prazer de viver a cada dia. Você é o nosso convidado especial para participar da grande concentração de fé e milagres, neste domingo, às 9h30 da manhã, aqui no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. E não esqueça, traga uma garrafa d'água e receba água viva. Quem tem depressão, a gente não tem o controle da nossa vida. A gente não tem o controle da nossa mente. E muitas pessoas chamam a gente de louca. Mas não é uma loucura. Quantos dos seus sonhos se despedaçaram por feridas ainda não cicatrizadas?
A minha depressão começou na minha infância, né? Uma pessoa da família, ela mexeu comigo, né? Eu sofri um abuso não consumado, passava a mão em mim, né? E eu me sentia muito desconfortável com aquilo. Eu começava a chorar, eu tremia. Então eu carreguei essa marca dentro de mim. Durante uma semana que eu fiquei um tempo afastada do trabalho, fazendo tratamento, eu não comia, eu não bebia, eu não fazia as minhas necessidades fisiológicas. Eu queria morrer, eu queria fazer qualquer coisa para morrer. Descubra como se curar de uma vez por todas. Eu não tenho palavras para descrever como é que foi aquele dia. Assim. Mas imagine a depressão saindo, né? Muita gente pode achar assim, nossa, mas saiu na hora. Participe do evento Da Ferida à Cicatriz. Domingo, 21 de maio, às 9h30 da manhã. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. E em todos os templos da Universal. O Manuel estava ferido e feriu a sua esposa, chegou a agredi-la e estava ferido pelas doenças e pelo vício que ele tinha. O Patrick tinha o seu lar destruído e chegou a maltratar a sua mãe. Ele tinha feridas e feriu a sua mãe, mas fazendo uso da água viva, o Espírito de Deus o purificou, o libertou e hoje há essa foto, essa imagem linda, né, do filho abraçado com a mãe e a Giovana, que estava também com a cicatriz na alma, desacreditada, porque os especialistas não lhe deram esperança, mas ela foi curada. Essas pessoas tinham feridas na alma e também no corpo, e ambas as feridas na alma, a depressão, a agressividade, a indefinição, o medo, o complexo, essa ferida foi cicatrizada. E o corpo também, estão libertas, curadas. Meu amigo, a palavra de Deus é verdadeira, está aqui, olha, está aqui. Está escrito, Salmo 81, versículo 6, veja aí. Tirei de seus ombros a carga. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Deus aqui está se referindo à escravidão que o povo sofreu por 430 anos no Egito. O povo de Deus foi escravizado porque esse povo, que se intitulava de Deus, não o buscava. Mas quando esse povo o invocou, Deus deu a eles um libertador. Deus está dando para você e para mim um libertador, que é Jesus, que liberta a alma do pecado, da acusação, mas também o corpo das feridas, seja o vício, a depressão, traumas, a separação familiar. Meu amigo, Deus quer livrar os seus ombros da carga. Qual é a carga que está sobre os seus ombros? Qual é a ferida que está sobre os seus ombros? Ele quer libertar as suas mãos dos cestos. Qual é a escravidão, miséria, dívida, problema econômico que está fazendo você ficar carregando cestos cheios de tijolos, de barro, que era o trabalho do povo hebreu no Egito, quando não buscava a Deus. Busque a Deus, não importa a sua religião, faça uma prova, prove a palavra de Deus. Se essa palavra é verdadeira, Salmo 81, versículo 6, eu quero ver domingo agora, dia 21, esteja conosco aqui no Templo dos Maiores Milagres, às 7 horas ou às 9h30, especialmente às 9h30. Na verdade, a reunião especial é aquela que você vai estar. Seja às 7, seja às 9h30, seja às 15, seja às 18 horas. Traga uma garrafinha com água, essa data vai ficar marcada na sua vida. Traga os seus familiares e convidados. Nenhum de nós sairemos daqui do mesmo jeito que entraremos. Avenida João Dias, 1800. Pode exibir aqui as imagens, por favor, do Templo dos Maiores Milagres, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Essa casa tem capacidade para 6.000 pessoas sentadas. Chegue cedo. Seja, porém, o seu falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disto vem do mal. Se qualquer te bater na face direita,
oferece-lhe também a outra. Amem os seus inimigos e abençoem os que te amaldiçoam. Faça o bem aos que te odeiam e orem pelos que te maltratam e perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai, que está nos céus. O sol se levanta sobre os maus e os bons. E a chuva desce sobre os justos e injustos. Se só amar quem te ama, para que ganhar recompensa com isto? Não fazem os publicanos isso também? Sejam perfeitos, como o Pai que está nos céus é perfeito. Dá a todo aquele que te pede. E se alguém levar o que é teu, não reclame. Pergunte a si mesmo o que quer que os outros façam a você. E então façam o mesmo a eles. Sejam, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julguem. E não serão julgados. Não condenem. E não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Dê e será dado a vocês. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente lhes darão. Porque com a medida com que medirem, também serão medidos. Por mais erros que você tenha cometido, não se condene. Jesus não veio para condenar, senão para salvar. Mas para isso é necessário que você reconheça o seu erro, confesse, abandone, se perdoe e perdoe também as pessoas que abusaram de você, para que essa ferida na sua alma seja cicatrizada. Me chamo Sueli Silva. E eu senti um vazio na minha alma e eu tentei preencher com coisas, com pessoas, com bebidas. Aos 8 anos de idade eu sofri um acidente de carro, isso lá em Pernambuco, e eu perdi o braço esquerdo, o membro superior esquerdo, os 2 dedos da mão direita, quebrei clavícula, um acidente grave na época.
quando eu cheguei na fase adulta, eu já estava, né, já estava uma pessoa com traumas, complexos, triste, angustiada. E cheguei na igreja nessa fase. Eu me tornei obreira, uma obreira ativa na época. Fiquei mais ou menos uns 5 anos de obreira, 5 a 6 anos de obreira, até que comecei a me envolver com amizades que não eram da fé. E, sem eu menos esperar, entre aspas, eu saí da igreja, não voltei mais. Aí foi quando eu conheci uma amiga minha que me chamou para conhecer a noite. Chegou o momento de eu estar na balada ali junto com os amigos, aparentemente aquela sensação maravilhosa que você está ali curtindo. E eu parava, sentava e eu falava, e agora? E eu olhava para um lado, para o outro, e se Jesus voltar? E a minha alma, e eu senti um vazio na minha alma, e eu tentei preencher com coisas, com pessoas, com bebidas. Eu me sentia tão mal por tudo que eu que eu já tinha feito. Eu falava, ele não vai me ouvir, ele não vai me ouvir. E eu olhava para o céu, aí teve momentos que eu falava, Deus, me responde, me dá um sinal, porque se o Senhor não falar comigo, parece que eu vou morrer. E aquilo me dava um alívio na alma, de alguma maneira me dava, e eu sentia saudade. E meu cunhado ficou sabendo que eu estava passando por todo esse problema, e ele me convidou para ir para a igreja. E ali eu me entreguei de fato e de verdade. Então, desde então, né, já se fazem aí mais de 7 anos que eu voltei, e graças a Deus hoje, né, com alegria, não tenho mais tristeza, depressão, nada disso. Mas nunca sai da escuridão a um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas. A minha alma hoje, ela tá maravilhosa, né? Esperando só o Senhor, preparada já para a hora que o Senhor Jesus falar, ó, vem, eis-me aqui. A quarta-feira, ela faz parte da minha vida, né? Não é mais corrente, né? É um alimento para a minha alma, né? É o sustento. Você vai no domingo, chega na quarta-feira, é o meio da semana, e você vai ali para você se fortalecer para o resto da semana, e é maravilhoso. A gente sai renovado, a gente aprende mais, né? A gente está aos pés de Jesus o tempo todo. A Sueli ficou afastada por muitos anos, mas ela voltou e hoje está aí, transformada. A sua alma está selada com o Espírito de Deus. E é o que você que está desviado, afastado, deve fazer. Nesta quarta-feira, esteja conosco, aqui no Templo dos Maiores Milagres. Ninguém vai lhe julgar nem lhe condenar. Pelo contrário, eu vou estar na entrada lhe recepcionando com a unção, com o óleo do está consumado, consagrado no Calvário. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. E não apenas aqui, em Santo Amaro, na região do Itaim Bibi, o pastor Marcos tem aí a Andresa, que vai contar a sua experiência. Você que vive no Itaim Bibi, aumente o volume do seu televisor e preste atenção. Estamos aqui na sede de Itaim Bibi e eu tenho certeza que Deus vai falar com você agora através do testemunho da Andresa. A Andresa chegou com um problema de pedra nos rins e ela sofreu muito, né, Andresa, com esse problema de saúde? Sim, senhor. Eu fui internada, né, com esse quadro, porém no hospital me desencadeou um outro quadro que os médicos não sabiam explicar, que foi um enjoo fora do normal. Eu passei 3 dias sem conseguir me alimentar, sem conseguir beber água, e fui ficando fraco, e era um enjoo. E por conta da falta de alimentação, comecei a sentir muitas dores no estômago, e aí os médicos não sabiam explicar. Eu comecei a tomar 4 tipos de medicamentos diferentes, tinha um que era extremamente forte, direto na veia, e nada adiantava. Digamos que eu só tinha um alívio quando eu dormia. E também não conseguia dormir à noite direito, porque não virava para um lado, não virava para o outro, por conta de dores. E passou.
E quando foi na segunda-feira, teve um pastor aqui que ele foi fazer uma visita junto com a esposa dele e levou a água. Eu também estava impossibilitada de vir nas reuniões. E fez uma oração. E naquele momento eu não pude tomar porque eu precisava ficar em jejum para fazer um exame porque os médicos suspeitavam de outras coisas. E aí o pastor fez a oração e foi embora. E eu lembro que naquele dia chegou até piorar. Eu chorava e eu sentia muitas dores. Eu pedia para os médicos me doparem porque eu não estava aguentando mais. E fiz o exame. Nisso que eu voltei, a minha mãe que estava me acompanhando, eu nem queria supostamente beber a água porque eu não conseguia, não descia. E era muita dor, muito enjoo. Só que minha mãe falou assim, não, você vai tomar pelo menos um pouco. E assim eu fiz. Tomei um pouquinho da água. E eu lembro que naquele momento eu adormeci. E adormeci até sentada porque eu não aguentava mais ficar deitada. E aí, quando foi por volta das 10 horas, as enfermeiras entraram para dar medicação e eu despertei. E eu lembro que a primeira coisa que veio na minha cabeça, vai começar tudo de novo. Mas graças a Deus, pastor, naquele momento que eu despertei, eu não senti absolutamente nada. Eu não sentia dor, eu não sentia enjoo. Naquele mesmo momento, eu comecei a beber bastante água, consegui me alimentar no mesmo dia. E os exames também não deram nada. Os médicos não explicaram, mas a água, a fé curou. A fé cura tudo. Olha só, o que os remédios, o que a medicina, o que os médicos não conseguiram, a fé trouxe. Essa água nós vamos trazer para você a gota do milagre nesse domingo às 9h30 da manhã. Eu gostaria de chamar a sua atenção. Pegue uma garrafinha com água, uma garrafinha. Você vai trazer até nós, na rua Joaquim Floriano, 951, em Itaim Bibi. Quando você chegar aqui, nós vamos colocar uma gota milagrosa. O que os remédios, médicos, tratamento não resolveu, você pode ter certeza. Como resolveu o da Andresa, vai resolver o seu também, tá bom? Te aguardo aqui, rua Joaquim Floriano, 951, Itaim Bibi. Deus abençoe. Foi transformada buscando o mais importante, o Espírito de Deus. Pastor Marcos e a todos vocês aí do Itaim Bibi, obreiros, membros da igreja, simpatizantes desse trabalho espiritual, social, evangelístico, realizado pelo Espírito Santo através da Igreja Universal, um forte abraço a todos vocês aí do Itaim Bibi, aqui na Zona Sul de São Paulo. Bem, chegamos aos segundos finais da nossa participação. Quarta-feira, vamos estar na jornada de Pentecostes e domingo de manhã, vamos estar buscando também o Espírito Santo. Pare de dar desculpas e creia em Deus, como diz as Escrituras Sagradas.